Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E eu tenho a grata satisfação de receber hoje a Rosa Maria. A Rosa Maria é educadora popular, radialista, promotora legal popular e uma das idealizadoras do projeto Vez e Voz. E é justamente sobre o projeto Vez e Voz que nós vamos falar. E recebemos também aqui a Sabrina Beatriz Ribeiro. Ela é estudante de Direito na Universidade de Brasília, na UNB, e na Universidade Nacional, na Universidade, né, que é em espanhol, Nacional da Colômbia. Ela é pesquisadora e extensionista do projeto Vez e Voz desde o ano de 2017. O projeto Vez e Voz, que na verdade ele é um nome bem mais comprido aqui, chama-se Projeto Vez e Voz, a educação popular na prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas nas escolas do Distrito Federal e em torno. Nós estamos no mês de julho, e o mês de julho marca justamente no dia 28 de julho, né? Ele Sim. marca, ou melhor dizendo, no dia 30 de julho, ele marca o Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós vamos conversar sobre esse projeto, é um projeto muito importante, é um projeto de extensão que está relacionado ao núcleo de estudos O Direito Achado na Rua, que é coordenado pelo professor José Geraldo Souza Júnior, que também é o responsável acadêmico pelo projeto Vez e Voz. É isso, Rosa. Bom dia, Rosa. Bom dia, Sabrina. Obrigado por É isso. vocês acordarem cedo e falarem comigo aqui nesta manhã de sábado. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E essa expressão que você usou, principalmente o trabalho que o Vez e Voz teve para ser criado, e agora nós estamos em época de pandemia fazendo tudo virtual. Mas essa expressão, as expressões que você usou estão completamente certas. Sabrina? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Sim, o Projeto Vez e Voz está aqui super firme e forte, atuando nesse momento da pandemia, se reinventando para continuar agindo contra o tráfico de pessoas. Então, quando a gente fala em tráfico de pessoas, muita gente vê uma situação um tanto quanto distante do seu cotidiano, né? Remete a filme, novela, etc. Mas é uma situação que está no cotidiano, sim, da sociedade, né? E eu queria que vocês relatassem, né? Relatassem, porque, na verdade, vocês fazem um trabalho de prevenção nas escolas, e eu estou supondo aqui que a importância dele é justamente para que crianças, adolescentes se previnam, né? Os pais, os professores, toda a comunidade escolar se previna dessa possibilidade de pessoas, né? Em especial crianças e adolescentes, que eu suponho ser o maior número de casos, mas também adultos, né, moças, né, enfim, tem uma série de situações. Eu queria que vocês começassem dizendo como funciona esse trabalho de educação popular visando esse enfrentamento do tráfico de pessoas. Vamos começar pela Rosa. Diga lá, Rosa, como é que funciona dentro das escolas? E aí depois, Rosa, eu queria que você falasse sobre isso, e eu queria que a Sabrina falasse trouxesse dados, né, números, né, de como está essa situação no Distrito Federal e no entorno e no Brasil. Né? Rosa. Mas, João, a ideia do projeto Vez e Voz é que usamos a metodologia de Paulo Freire, né? A metodologia crítico-freiriana, situando as pessoas em seus próprios espaços para que eles se tornem seus próprios agentes de direito. E levamos essa ideia para dentro das escolas, mas nós temos muitas dificuldades, não são todas as escolas que nos abraçam, tá? Por quê? Porque tráfico de pessoas, para muita gente, inclusive para algumas autoridades, é uma coisa que não existe, que existiu só
traficar e trazer escravo, para eles é a mesma coisa. E não é verdade. Então, a gente vai para o primeiro contato que a gente tem na escola são com os diretores, os coordenadores regionais, os professores e os educadores em geral, os trabalhadores na educação dentro das escolas, para que eles se interem dessa temática criminosa, porque é uma temática criminosa. Para que eles se apropriem das informações, abram o olhar para, de repente, quando ouve falar em tráfico de pessoas, já tive uma oficina sobre isso, porque nós fomos fazer oficina no Guará, na Regional do Guará, a Sabrina me acompanhou nessa oficina, e uma das coordenadoras da Regional do Guará, com 30 anos de educação, nunca tinha ouvido falar em tráfico de pessoas. Porque todo mundo acha que é um processo aquém da nossa realidade. Não, gente, não é. Principalmente nas periferias e nas escolas. Qual é o nosso objetivo entrando nas escolas? Porque nós temos núcleos de atendimento em muitos estados do Brasil, não em todos, temos postos de fronteira, temos a Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Ministério da Justiça, é uma grande parceira do projeto Base Voice. Nós temos os comitês. E o que é que mais essas instituições trabalham, esses postos avançados trabalham? É resgate de vítima, vamos tratar de acolher essas pessoas que foram traficadas, porque existe também a ideia, João, de que tráfico de pessoas é só internacional. Não é. Nós temos um mercado interno muito movimentado. Muito movimentado. As vítimas, na maioria, são 83% das vítimas de tráfico de pessoas são mulheres. Mas nós temos as meninas, os meninos e os homens, que Sabrina pode até falar depois a respeito do trabalho análogo à escravidão. E dentro das escolas, quando a gente chega, todo mundo olha para a gente meio assustado. Mas vai falar do quê? Como é que nós vamos chegar no tráfico de pessoas? E eu bato muito numa tecla. É impossível falar de tráfico de pessoas sem falar de vulnerabilidade social, criminalização da pobreza, desigualdade social, racismo, homofobia, gênero, violência. Que aí eu vou pedir para você imaginar um quadro. Um garoto ou uma garota que vê a mãe apanhar dentro de casa. A mãe sai 5 horas da manhã para trabalhar, quando chega o pai pega o dinheiro, bate na mãe, moleque às vezes nem janta, aí chega alguém oferecendo para ele uma forma dele mudar de vida. Não, você vai para o exterior, você vai para as bases dos grandes times, você vai ganhar muito dinheiro e tirar sua mãe dessa situação. Porque o aliciador, ele compra o seu sonho e devolve um pesadelo. Porque é isso que acontece. Então, o nosso papel, enquanto projeto de extensão ligado à Faculdade de Direito lá da Universidade de Brasília, é exatamente esse. Não queremos proibir que as pessoas sonhem. Nem as crianças, nem os adolescentes, nem as mulheres, nem os homens, os meninos, não. Nós não queremos proibir essas pessoas, mas que eles vão buscar seus sonhos consciente do perigo a que eles estão expostos quando recebem uma proposta de dinheiro fácil e mirabolante, aquelas propostas tipo faraônicas. É para desconfiar. Mas morando na periferia do Distrito Federal, morando na periferia dos estados do Brasil, os aliciadores se aproveitam da vulnerabilidade dessas pessoas. E qual é o papel do Base Voice? Levar, numa linguagem popular,
tanto para as crianças nas escolas, como para os adolescentes, como para a comunidade como um todo, que a gente faz formação para tudo enquanto é tipo de gente. Inclusive, vamos fazer uma formação dia 16 de agosto para a Coordenação de Direitos Humanos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque eu os provoquei numa live que professor é o nosso público difícil, porque eles acham que quando você chega nas escolas, você vai sobrecarregá-los com mais um trabalho, e eles já são explorados o suficiente, entendeu? Então, a nossa linguagem dentro das escolas é essa, e voltada para todo mundo. Não vamos falar da não sei o que passou, não sei aonde, não. Eu penso que nós temos que falar de uma forma que todas as pessoas, por exemplo, quem está nos assistindo hoje, entenda. E tráfico de pessoas, nós temos que parar de romantizar a questão do tráfico de pessoas. Quando você pergunta se alguém ouviu falar em tráfico de pessoas em qualquer evento, eu penso que você, informado como você deve ter ouvido falar naquela novela Salve Jorge, da Glória Pérez. Foi uma novela global que abordou a temática. Mas naquela novela, a menina, a mocinha é levada para o exterior e o mocinho monta no cavalo branco, vai lá e salva ela. A realidade não é assim. Não tem cavalo nem preto, quanto mais cavalo branco para salvar a mocinha. E quando essas pessoas são resgatadas, o que mais entristece, elas não se reconhecem vítimas de tráfico e quando se reconhecem, morrem de vergonha de ter sido cooptada por uma proposta onde ela vai ser explorada, seja no trabalho escravo, seja na exploração sexual, que o direcionamento para mulheres realmente é acabar sendo explorada sexualmente, e elas não denunciam, porque tem medo de repressão. Medo Nós e tivemos... vergonha, né, Rosa? Não fica... Tem não vai dizer... medo e vergonha também, né? Não, vergonha. Eu tive eu estou fazendo um curso sobre tráfico de pessoas, que começou dia 1º até dia 29. E tinha uma moça que foi dar um depoimento que ela foi vítima de tráfico numa modalidade que está acontecendo na pandemia. Ó, o tráfico é para trabalho análogo a escravo, adoção ilegal, exploração sexual. Me ajuda, Sabrina? Casamento servil. E agora tem uma nova modalidade. Tem barriga de aluguel. E amor romântico. Quando a gente fala que os aliciadores se aproveitam da vulnerabilidade, a gente não pensa que uma pessoa num patamar de classe média alta, possa cair nessa cilada. Engano, todo mundo está alvo desses aliciadores. Essa moça se chama Carolina Stobler, ela é psicóloga e foi cooptada por um marroquino, que primeiro ele encanta, depois ele conquista, e depois ele cria uma dependência e depois ele explora. E ela passou por isso. E eu nunca tinha ouvido falar nessa modalidade de tráfico. E é uma das coisas que está mais acontecendo. Eu vou verificar direitinho o episódio e eu indico para você e para a Sabrina, para vocês assistirem o depoimento dela. Você fica impressionado com as coisas que ela conta. Mas vamos voltando aqui para a nossa história do Vez Boys. Quando a gente chega na escola, que você fala para um garoto assim, você já ouviu falar em tráfico de pessoas? E ele fala aquilo que eu já te disse, na novela, tá? Na novela. Mas isso não existe não, Rosa. Aí tem uma turminha lá que volta e meia eu sou procurada por telefone, por WhatsApp, me procuro.
para contar a realidade dele dentro da escola. Moleque vai para o shopping com uma sandália havaiana, uma tira de uma cor, outra de outra, enfiado um prego para não soltar a correia. Aí chega lá uma pessoa fazendo aquelas propostas. Nós já tivemos casos em Águas Lindas assim. Veio uma moça lá de Joanesburgo e estava cooptando meninos e meninas. Os meninos para serem jogadores de futebol e as meninas para serem modelo. E o Vez e Voz tinha passado na escola que esses meninos e essas meninas estavam na época, e uma das meninas falou, isso tem a ver com o trabalho da Rosa. Não é o trabalho da Rosa, é o trabalho do Vez e Voz. Aí eu tive uma das grandes decepções da minha vida com o meu empenho no enfrentamento ao tráfico. As famílias me procuraram, vocês topam denunciar? Topamos, fomos na delegacia. Quase que eu fui presa. Porque o agente que me atendeu disse que eu era louca, que essa coisa de comprar e vender gente acabou em 1.500. Aí você, desculpa, João, mas eu comecei a rir. Eu falei, eu faltei nessa aula de história. Se a senhora rir de novo, ele prende por desacato. Detalhe, não registrou a ocorrência. Não registrou a ocorrência. Eu fiquei... Não. Ele se recusou. Você desculpa interromper, mas você está apontando uma série de questões aqui que eu acho que são muito importantes. Eu gostaria de reforçar, né? Começando pela essa última que você coloca, né? A gente percebe que o nosso aparelho policial e jurídico ele não está preparado para algumas coisas, né? Algumas coisas que são óbvias, né? Como é a violência doméstica, né? A violência contra a mulher, a mulher chega na delegacia, ela vira, ela deixa de ser a vítima, né? Por conta de posturas machistas e, em muitos casos, a falta de compreensão. Essa questão do tráfico de pessoas, como também algumas outras questões que são incompreendidas, né, por vários setores, pela população em geral, né? Daí um trabalho fundamental do Vez e Voz de trazer essas informações. No meu entendimento, um dos maiores problemas é a dificuldade de se identificar esse tipo de relação do tráfico, né? Porque é aquilo que o policial... mas acabou em 1.500, talvez ele quisesse dizer em 1888, né? Que foi a dita abolição, né? Então, quando se fala em tráfico, né, se imagina pessoas acorrentadas sendo arrastadas, né? E não compreende a sutileza que o traficante de pessoas, como você está relatando em vários casos, e agora você está trazendo um na pandemia, né, que reforça esse instrumento que a internet e redes sociais eles exercem como ferramenta dos traficantes de pessoas. Por isso que eu acho importante. E a outra coisa que eu quero pontuar é que o trabalho na escola ele é muito importante, porque eu fiz muita reportagem, Sabrina e Rosa, nos meus 40 anos de profissão como jornalista, sobre trabalho escravo, e fiz também muita matéria sobre prostituição infanto-juvenil e casos de violência contra crianças dentro do próprio ambiente familiar, né? E nesses casos de violência, nesses casos de prostituição infantil, em vários casos, o papel do professor, e especialmente da professora, o professor em geral, da professora, ele é importante porque, às vezes, ele é aquele ouvido que a criança e a adolescente não tem dentro da casa dela, né? As meninas, né? E elas não conseguem denunciar para as mães, porque as mães, às vezes, não... a mãe, irmão, tal. E, em muitos casos de reportagem que eu fiz, quem denunciou foi professoras que conseguiram identificar o que estava acontecendo com as meninas, né? Então, assim, só estou fazendo todo esse apanhado para, finalizando aqui, dizer o quanto é importante que
a escola acolha as crianças, compreenda as várias situações que ocorrem com crianças e adolescentes, e agora, em especial, essa questão de compreender o que é um tráfico de pessoas, né? Só queria pontuar isso. Por favor. Só para contextualizar contigo, João, e é uma das coisas que nós, do Vez e Voz, também batemos muito, muito mesmo, a questão de capacitar os agentes públicos da ponta. Pessoal de CRAS, pessoal de CREAS, pessoal da segurança, pessoal da saúde, conselheiros tutelares, pessoal da polícia e tal. Esse é um dos pontos que eu bato muito. Por quê? Porque como que nós vamos denunciar, onde é que nós vamos levar as pessoas quando elas são, pode ser migrante, ou traficado, ou fugiu da fome, ou fugiu do governo, como aconteceu desde 2019, que acontece com os venezuelanos. E se essas pessoas não tiverem com esse novo olhar, com esse outro olhar, para fazer a identificação dessa violação de direitos, realmente a gente vai estar dando murro em ponta de faca. Tá? Por conta o que eu passei lá na delegacia nesse dia, eu pense numa mulher frustrada que queria largar tudo. Era eu. Mas, como cidadã, conhecedora dos meus direitos, fiz uma denúncia na corregedoria. Eu recebi a resposta 3 anos depois, ou 4 anos. Porque isso foi 4 anos. Porque foi em 2016 que aconteceu, quando eu recebi a resposta, agora no comecinho de 2021. Adivinha qual é a resposta da corregedoria? É impossível punir um agente que desconhece o crime do qual ele é acusado. Se ele não conhecia o que era tráfico de pessoas, ele não poderia ser punido pela omissão dele. Poxa, isso é omissão de Estado, velho. Ele é o agente do Estado. Exato, isso é omissão de Estado. E olha que o Estado... Eu queria aproveitar essa deixa sua aí, porque é importante, né, que o agente de Estado, seja um escrivão, policial, ou qualquer atendente que está vindo atrás de um balcão para atender o cidadão, ele é agente do Estado, né? Então, ele tem que saber que ele fez um concurso, talvez não contaram para ele, que aí ele deixa de ser um cidadão comum e passa a ser um agente de Estado. Ele está ali representando o Estado, que tem que garantir o direito às pessoas e o mínimo de respeito para o cidadão. É porque um amigo meu, que é advogado, falou assim, Rosinha, se eu fosse você, eu levava essa confusão para frente. Aí eu falei, não vai resolver. Se o órgão punitivo desconhece essa prática criminosa, não podemos cobrar dos agentes. Por quê? Porque não os capacitam. Exato. Não os capacitam, não desvelam esse olhar para essa prática criminosa, sendo que o tráfico de pessoas é a terceira prática criminosa mais rentável do mundo. Aí eu volto a falar uma coisa que a Sabrina já deve estar de saco cheio de ouvir. E eu pergunto, por que existe tráfico de drogas? Por que existe tráfico de armas? Por que existe tráfico de pessoas? Você sabe responder, João? Eu sei que a entrevistada sou eu, mas agora eu reporto a você. Eu vou arriscar, porque tem gente ganhando, inclusive agentes do Estado. Né? Tem muita gente ganhando muito dinheiro, né? Então... Não, a resposta não seria exatamente essa, mas você acertou. Parabéns para você. Mas é porque nós temos o mercado consumidor. Ah, perfeito. Exatamente. Nós temos o mercado consumidor. Essa é a resposta correta. Temos o mercado consumidor, exatamente. Mercado consumidor para drogas, para armas e para o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas. Nesse curso que eu estou fazendo, um pesquisador, que ele é até padre, Paolo, esqueci, perdoa, eu esqueci o seu sobrenome. Ele disse que o tráfico de pessoas está na categoria do terceiro crime mais rentável do mundo, mas daqui a 10 anos ele vai ser o primeiro, principalmente nessa época de pandemia. Porque o cara perde o emprego, ele não vai ser escravizado, ele não vai aceitar uma proposta. A mulher perde o emprego, os meninos pedem comida. Eles vão fazer o quê?
Aí aparece o João, charmoso, na internet. Não, eu tenho a solução, você vai para a Espanha trabalhar de babysitter? A mulher abraça os Tem, filhos, tem chora uma e outra vai. modalidade, eu sempre recebo muito. Eu vou passar para você, tá, Sabrina? Eu acho que a Sabrina tem muita questão para colocar. Não, por favor, passe para Eu vou ela. mencionar, vou fazer o seguinte: eu vou mencionar sobre essa minha impressão em relação a Ah, essa modalidade de escravidão. Eu vou mencionar depois. Vou passar primeiro para a Sabrina. É uma dedução que eu estou tendo agora, Sabrina e Rosa, diante de uma série de informações que eu recebo por e-mail, que essa situação ela é tratada como uma coisa romântica, né? Tal que é o tal das sugar babies. Depois a gente vai falar sobre isso, as isso. sugar babies. Assim, você fala, olha só, você falando aí, eu já identifiquei que isso possa ser uma forma de, Também, também, né? Se não, também. um abuso, né? Então, enfim. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos ouvir a Sabrina. Sabrina, por favor. Sim, quando a gente for comentar sobre essa situação das Sugar Babies, a gente talvez possa até conversar também um pouco sobre os elementos que configuram o crime de tráfico de pessoas, porque tem essa também. Muita coisa pode parecer tráfico de pessoa, mas na efetividade não é. E aí muita coisa que é tráfico de pessoas não é tratado como se fosse tráfico de pessoas, justamente por isso que a Rosa já colocou aqui, que é o desconhecimento das autoridades de polícia. E, enfim. Então, vamos aos dados, né? O João pediu para eu colocar um pouquinho de dados aqui, Sim. então vamos lá, menina dos números. O Escritório das Nações Unidas estima que cerca de 2,5 milhões de pessoas são vítimas do tráfico de pessoas para a finalidade de exploração sexual, laboral, para retirada de órgãos, para venda e compra de crianças, que é o caso da adoção ilegal. Então, assim, isso é um dado subnotificado, como a Rosa já colocou, justamente Isso porque anual, anual. isso, Dois- 2,5 milhões de pessoas no 2,5 milhões mundo. no mundo. Isso. E assim, no período lá de 2010 a 2014, o estado de Goiás, aqui no Brasil, estado de onde eu e a Rosa falamos, pelo menos, não sei em que lugar do mundo você está, João, mas nós estamos na cidade de Águas Lindas de Goiás. Eu estou em Você está Brasília. onde? Eu estou no Núcleo Bandeirante. Núcleo Bandeirante. Nós estamos aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás, e nesse período de 2010 a 2014, o estado de Goiás ocupava a primeira posição no ranking nacional de tráfico de pessoas. Porque, como a Rosa já disse, o tráfico de pessoas ele pode ser tanto internacional como aqui dentro do Brasil mesmo. E naquele período, o estado de Goiás ele ocupava uma posição central desse trânsito criminoso de pessoas. E aí, naquele período também, a gente lembra que tinham 750 casos registrados em todo o país sobre o crime de tráfico de pessoas. E desses 750, 140 eram do estado de Goiás. Ou seja, 18,6% desse número era só de Goiás. Daí a gente já vê a tamanha centralidade que esse estado tinha naquele período. Você me E eu estou permite usando permite só uma informação para agregar aí. Eu morei em Mato Grosso, Cuiabá, Uhum. 19 anos, e eu fiz muita reportagem sobre garimpo, e tinha muitas situações de moças de Goiânia que eram levadas para essas regiões, principalmente do norte do estado, e viravam escravas sexuais. Elas não eram não só garotas de programa, elas eram escravas sexuais. Houve ações da polícia, inclusive de libertação de muitas dessas garotas, e a maioria delas era de Goiás. Essas, essas meninas que eram exploradas nesses rincões lá do norte de Mato Grosso, em garimpos, em assentamentos assentamentos não, acampamentos para desmatamento, enfim, onde tinha aglomeração, né, Uhum. de homens, essas mulheres elas eram traficadas para essas regiões para exploração sexual. E a maioria era de Goiás, só para te trazer esse dado. Que é uma Sim. experiência que eu vivi como repórter, que eu fiz muitas reportagens relacionadas com isso.
Só E atualmente, atualmente, o estado do Brasil que ocupa esse lugar de destaque é o estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, não é isso, Rosa? Segundo a Então, pesquisa que esse pessoal está levando lá para a websérie, quem ocupa hoje o primeiro lugar é o estado de Minas Gerais. E pois é. segundo, Mato Grosso do Sul, por causa de ser uma região fronteiriça também, né? Uhum. E aí, voltando ainda lá naquele período de 2010 a 2014, o Distrito Federal, ele também era uma rota muito importante para esse tráfego de exploração sexual. E aí, naquele período, a Polícia Federal constatou que a cada 3 dias eles encontravam uma criança ou um adolescente em situação de risco ali nas estradas, naquelas estradas que cortam a capital do Brasil, Brasília, com o estado de Goiás. E aí foi nesse contexto que várias mulheres organizadas da sociedade civil e estudantes universitários extensionistas se juntaram e começaram a pensar em uma ação pedagógica para a prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas. E foi aí que surgiu o projeto Vez e Voz, que é baseado nesse modelo de Paulo Freire, que a Rosinha já colocou, da educação popular, e nessa problematização da realidade, para que as pessoas consigam se sensibilizar em relação à pobreza, à violência, à corrupção, à injustiça, porque tudo isso são elementos que fragilizam a condição da pessoa e a coloca em uma posição de vulnerabilidade para o aliciamento do tráfico de pessoas. E assim, Fabinho, não, continua, por favor, depois eu pergunto. colocando um pouquinho mais de dados, só que agora sobre as vítimas, a gente lembra que o crime de tráfico de pessoas ele é subnotificado, então a contagem e os dados que a gente tem, eles são muito iniciais, eles são muito pequenos. Mas, então, existe uma base colaborativa e internacional de tráfico de pessoas, e essa base de dados, ela conta que 2/3 das vítimas traficadas aqui nas Américas num contexto geral, norte, central, sul, é com a finalidade de exploração sexual. E nesse número, 80% delas são do sexo feminino, e sendo que 1/3 são crianças. Ou seja, as nossas crianças são as vítimas mais propensas do tráfico de pessoas. E aqui no Brasil, essa mesma base de dados, essa base coletiva, ela aponta que 79% das vítimas são mulheres, 19% são homens e 2% são transgêneros. Ou seja, existe um amplo grupo que pode ser sujeito ao tráfico de pessoas. Então, quando as pessoas perguntam para a gente, Projeto Vez e Voz, de qual é o perfil da vítima, a gente gosta de responder assim, responder com uma pergunta, né? Você tem sonho? Você tem sonho? Porque se você tiver sonho, você pode ser uma vítima do tráfico de pessoas. Porque como a Rosa colocou, eles pegam seu sonho, eles abraçam, eles te prometem o mundo inteiro, e aí depois que você vai, que você tá lá, eles tornam aquilo um pesadelo e tiram absolutamente tudo que você tinha que você poderia ter. Aí que vem a sutileza, né? Aí não é a violência da corrente, né? Que as pessoas, quando falam de tráfico de pessoas, imaginam tem essa imagem, né? Como o policial lá que a Rosa mencionou, falar, não, mas isso não existe por quê? A pessoa tem essa imagem. Então, eles não sabem dessa sutileza, né? Então, a sutileza é no sonho das pessoas, né? E certamente muita gente também, acho que entra um aspecto aí que eu vou chamar de subjetivo, mas talvez não seja, né? Que é a questão da autoestima baixa das pessoas por conta de todas as suas vulnerabilidades aí, né? Seja econômicas, ligadas à violência e agora da questão da pandemia, da solidão, né? Que nesse caso foi mencionado. Mas, por favor, prossiga. Depois eu quero te fazer uma outra pergunta. Tá bom. Não, e já pegando essa deixa que você colocou sobre o contexto da pandemia, a Rosinha já falou aqui para a gente uma nova forma de exploração para o tráfico de pessoas, que seria esse amor romântico, né?
Nós, do Projeto Vez e Voz, especificamente as estudantes Yasmin Ferreira Souza e a Helena Peixinho, são estudantes da Universidade de Brasília, do curso de Serviço Social, nós estamos realizando projetos de iniciação científica que pesquisa justamente o tráfico na pandemia. E aí, inclusive, nós escrevemos um artigo em parceria com a Rosa também, com a Laizia, outra idealizadora do projeto, que vai ser publicado no livro Covid-19 e Pandemia. Peraí, Sabrina, Direitos Humanos e Covid-19. Isso. Grupos sociais vulnerabilizados no contexto da pandemia. É que o livro está aqui em cima da minha mesa, o primeiro volume. Mostra aí, Rosa. Maravilhosa. A capa do livro aí, Rosa. Peraí, só um pouquinho, João, só um pouquinho. Sim, esse livro que recebemos o convite do professor José Geraldo, da Thalita Rampin, esse aí. Que são dos autores, né? Eu tive o privilégio de receber. Viu, João? Sim, não, eu editei um texto do professor sobre esse Ah, legal. Pois é, nós escrevemos um artigo que vai ser publicado nessa segunda edição, e nesse artigo nós conseguimos perceber que nesse período da pandemia, a exploração sexual, ela também tem tomado uma nova vertente, ela tem tomado uma nova roupagem, que através agora dos sites pornográficos. A gente conseguiu captar que 600% da base de dados da maior rede pornográfica que tem no Brasil, ela aumentou o índice de pesquisas por lésbicas, por jovens, por novinhas. Fala qual é a rede para a gente saber e alertar as pessoas. Isso, a rede é o Pornhub. E esse levantamento foi feito pelo The Economist. Sim. Então, assim, existem outros sites em que eles procuram explicitamente termos como meninas menores de idade, ou pré-adolescentes, ou adolescentes. E o que a gente consegue ver sobre isso? É que são verdadeiras cenas de estupro, muitas vezes são reproduzidas ali, e com tamanha naturalidade elas são introduzidas para o espectador, e a gente consegue perceber que a fetichização de jovens, de meninas menores de idade, com corpos infantis, ou seja, muito problemático, e aí que facilita ainda mais a exploração desse público que já é vulnerável. E assim, nesse contexto, a gente consegue lembrar também de uma reportagem recente que o Fantástico fez, apresentando uma mulher que conseguiu ser resgatada, mas ela tinha sido captada de amor romântico, se apaixonou por uma pessoa na internet, e aí foi conhecer essa pessoa. Chegando lá, essa pessoa a prendeu na residência e a obrigava a ficar fazendo vídeos sensuais ou se expondo na frente da câmera ao vivo, desses sites pornográficos. E aí, lá tem um mecanismo que a pessoa consegue depositar dinheiro e pede para a pessoa fazer alguma coisa, aí deposita dinheiro. E aí, muitas mulheres fazem isso porque querem, realmente tornam isso como algo para complementar a renda. Mas existem mulheres que também são obrigadas a fazerem isso. E essa mulher específica, ela denunciou que existiam formas de tortura específicas, porque ela não podia aparecer com marcas, claro que ela está lá se exibindo. E os tipos de tortura que faziam com ela era, por exemplo, colocá-la em uma banheira de gelo, em que ela era obrigada a ficar lá, porque ela respondeu, ou porque ela não sorriu quando pediram, ou por N motivos bobos, em que ela simplesmente não pôde expressar o que ela realmente estava sentindo. Essa era uma das formas. Agrediam ela também fisicamente através de travesseiros. Colocava o travesseiro e agredia para não ficar a marca daquela agressão. Então, assim, a gente vê um refinamento dessa forma de exploração para que caiba nesse atual contexto de pandemia em que as coisas têm sido mais realizadas nesse contexto virtual. E é a partir disso que o Projeto Vez e Voz também buscou se reinventar, que a gente atuava indo nas escolas diretamente, mas agora, nesse período de pandemia, em respeito ao isolamento social, acreditando que isso é que vai fazer a gente sair desse contexto pandêmico de uma forma mais rápida e sem tantas mortes como já está acontecendo,
Então, a gente tem atuado mais na internet, fazendo oficinas online, fazendo eventos públicos abertos, difundindo informação pelo meio virtual. Ótimo. Antes de fazer a pergunta para você, Sabrina, e depois passar para a Rosa, queria que você desse uma olhada aqui o texto do professor que a gente publicou no Expresso Neon, que é o Direitos Humanos e Covid-19. Esse, né? Acaba... É esse mesmo aí, João. E o professor, a gente reproduz uma coluna que ele assina no site Estado de Direito, a gente reproduz aqui, e ele tem essa coluna chamada Lido para Você, são resenhas que ele faz de publicações. Eu recebo todos os dias no meu e-mail, João. Maravilha. Sim. O professor José Geraldo super ativo. Eu tenho um prazer enorme em fazer edição desses textos do professor José Geraldo, sempre maravilhosos. Mas, Sabrina, aí depois a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa. Deixa eu... Aqui. E aí eu quero te fazer essa pergunta e se a Rosa quiser complementar também, depois eu quero conversar com vocês sobre como que está inserido o projeto Voz de Rua dentro do Núcleo de Estudo do Direito Achado na Rua. Mas a pergunta é sobre o que você estava trazendo, os dados, Sabrina. E eu acho importante, né, porque você falou do Distrito Federal, e aí no Distrito Federal vamos entender também o entorno, sobretudo o entorno, né? Porque Brasília são 9 rodovias que partem de Brasília para várias regiões do país, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 80 e 90. E a gente percebe que essas rodovias, e você mencionou que muitos casos de tráfico de pessoas acontecem, e a exploração acontece nas rodovias, e é importante observar que quando elas saem, tanto quando ela sai do Distrito Federal, quando ela entra na cidade do entorno, ela encontra comunidades periféricas muito pobres e vulnerabilizadas. Nós vamos pegar o exemplo da 070 que sai aí, que sai em Águas Lindas, né? Você passa por onde? Você passa por Ceilândia, você passa na margem do Sol Nascente, e aí você entra em Águas Lindas e passa por algumas comunidades, até sair lá fora da área urbana, né? E assim é a 040, que vai passar ali em regiões ali do Valparaíso, de Lusiânia e etc. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: você mencionou Brasília como um dos maiores, onde se registram maiores casos, né? Como que é a situação de Brasília e o entorno em relação ao tráfico de pessoas? Especificamente, você tem números, tem dados? Pela experiência de vocês, a experiência de vocês em Águas Lindas, porque foi ali que começou, né? Você já falou um pouco sobre isso também. E depois eu queria que a Rosa complementasse. Tá. Especificamente sobre Brasília e sobre aqui, o Distrito Federal, nós não temos dados concretos sobre isso. Por quê? Justamente por conta da subnotificação do crime e também da condensação de informações. Para isso, inclusive, no dia 28 de julho, nós vamos realizar uma live com um evento online no canal do Projeto Vez e Voz com o agente Teógenes da Polícia Rodoviária Federal. E é justamente um dos nossos principais intuitos para ouvir dele esses dados do Distrito Federal, esses dados coletados pela Polícia Rodoviária Federal, especificamente sobre o Distrito Federal e o entorno. Mas, assim, sobre o contexto geral da situação do tráfico de pessoas, eu coloco agora, passo a palavra para a Rosa, porque ela é uma referência aqui na cidade de Águas Lindas, está passando a ser também no Distrito Federal, uma referência de uma pessoa em que você está passando por uma situação de violência, uma situação de exploração, liga para a Rosa Maria, que ela vai saber te indicar o que fazer, aonde recorrer, e a partir disso, o Projeto Vez e Voz tem recebido algumas denúncias de tráfico de pessoas até, ou de violência, e muitas delas chegam através da Rosa. Então, vou passar a
palavra para ela agora, que vai poder contar um pouquinho de como que está essa situação. Sabrina, antes de falar a respeito dessa prática do pessoal achar que eles acham mesmo, né, que meu telefone é o 0800 de Águas Lindas, de Brasília, de tudo enquanto é canto. Liga para a Rosa, que a Rosa indica. Se a Rosa não souber, a Rosa indica alguém. Eu queria fechar aquela sua fala da pornografia, de criança, de mulheres, de homens e tal. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. E é o país que mais consome material pornográfico no mundo. Esse dado foi passado pela Beth Fernandes, né, que é uma psicóloga que também trabalha a temática e acolhe os transexuais, os travestis em Goiânia. E a gente teria que botar isso aqui na nossa entrevista. Agora, quanto os dados de tráfico de pessoas e de Brasília e do entorno, em 2000, o Vez e Voz ainda não atuava, acho que foi em 2012, o pessoal do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Goiânia veio fazer uma oficina em Brasília. Eu achei estranho o lugar da oficina, no Lago Sul. Aí, claro, eu estava me apropriando da temática desde 2010, mais ou menos, 2009, 2010. Rosa Maria, você que está aí em Águas Lindas, a gente passa, ele pega e nós vamos. Fechou, vamos. Fomos fazer a oficina no Lago Sul. Um lugar assim, espetacular, que me deu medo até de entrar, e o pessoal não deve tirar o tênis, né? Tinham 30 pessoas para participar dessa palestra. No segundo expositor da temática, que eu não falava muito, aliás, eu já falo muito, acho, desde que eu nasci, mas eu falava menos a respeito da temática, porque eu não conhecia direito. Mas no segundo expositor do tema, tinham 12 pessoas na sala. E tinham 4 pessoas para falar. A terceira não falou mais. Agora, você imagina, se leva um tema desse para um lugar de classe média alta, de pessoas ricas, aí eu me questiono. Não é com eles. Não é com eles. É um problema nosso, é problema do MP, é problema da polícia, é problema não sei de quê. Não é com eles. Porque nós temos outras práticas de tráfico que não é identificado. Um monte de gente no Distrito Federal, em São Paulo, no Brasil inteiro, que vai lá no Pará, vai lá no Amazonas, vai lá no Maranhão, de onde eu vim. Não, eu vou levar sua menina, que ela vai estudar. Ela vai ter comida todo dia, ele vai ter roupa, e aí eu ainda mando um dinheirinho para o senhor. Detalhe, essa pessoa que está trazendo essa menina é super generosa e o povo ainda fica grato. Porque quando eu saí de São Luís do Maranhão em 76, eu já tinha até o lugar onde eu ia trabalhar. Não conhecia meus patrões. Mas eu levantava às 5 horas da manhã e deitava 1 hora da manhã. E conversando outro dia com uma repórter da Globo, ela falou para mim assim, não, a minha mãe faz muito isso. Traz as meninas e ajuda e educa. Eu olhei para a cara dela e falei, não, ela explora. Ela explora. Como isso é uma prática, João, que foi normatizado. A gente olha normalmente para esse tipo de atitude. Sai o povo daqui de Águas Lindas para ir para Brasília trabalhar também. Quantas vezes, em alguns espaços que eu vou, eu ouço madames e madames conversando. Não, a gente vai em Águas Lindas, consegue uma menina, traz. Aí, quando a Rosa Maria abre a boca, o pessoal fica revoltado, né? Claro que eles estão fazendo um bem, tirando a pessoa da fome.
E eu ainda reclamo. Aí faz igual aquela moça que ficou presa 20 anos dentro de uma casa, vai passar a reportagem no próximo domingo no Fantástico, sem direito a salário, sem direito a nada, sem direito a ver família. Mas qual é o processo que eu sempre falo com relação à trabalhadora doméstica? É que as famílias dizem que faz parte da família. Precise, adoeça. Essa é uma realidade que eu conheço. Ela viaja nas férias com a gente, ela viaja para cuidar dos filhos, né? Ela não viaja Não, para férias. nós vamos para o Rio de Janeiro, você vai conhecer a praia. Hum. Eu nasci em São Luís do Maranhão. Eu era rato de praia. Precisa conhecer praia? Não, as explorações, elas são muito invisíveis. E a gente... É por isso que eu sempre falo, quando o pessoal começa a falar de tráfico de pessoas com essa contextualização de romantismo, como foi na novela Salve Jorge, eu digo, não é uma prática criminosa e não é responsabilidade só nossa. Tudo bem que nós idealizamos um projeto e, graças a Deus, com todas as dificuldades, sendo todos nós voluntários, que eu devo demais a essas meninas tirarem o tempo dela para pesquisar, para organizar a oficina, para me ajudar com tudo que o Vez e Voz faz. Tem gente que sai da Asa Norte para vir para Águas Lindas, para fazer as oficinas. Tem gente que sai da Samambaia para vir para Águas Lindas para fazer a oficina. Tem gente que sai do Varjão para vir para cá. Já tive gente de todos os lugares do DF para vir ajudar a fazer as oficinas nas escolas. O tráfico não é responsabilidade só nossa, não. Não, deixa com Vez e Voz, porque está dentro das escolas. Não, é responsabilidade sua também, João. É responsabilidade dos seus vizinhos. É responsabilidade da sociedade. Enquanto a sociedade não abrir os olhos e olhar para essa prática criminosa como uma coisa que tem que ser realmente reprimida e ser punida, a gente vai passar a vida inteira dando entrevista e fazendo oficina. Eu falei que eu vou viver até os 100, mas eu quero chegar nos 100 olhando para você, dando outra entrevista e dizer: nós vencemos essa prática criminosa, porque a justiça não só abraçou a lei que foi sancionada pelo Temer, a Lei 3.344, que é para prevenção, punição e repressão ao tráfico de pessoas. Acabou. E vai ficar igual o cara que trafica droga. O cara trafica droga, ele pega 15 anos de prisão, o cara vende outro ser humano, explora, maltrata, violenta ele em todos os seus direitos. No máximo, ele vai pegar 8 anos de prisão quando pega. Porque o crime é tão invisível, a Lei 13.344 veio para ajudar nisso. E juntou um artigo com o outro. A Sabrina é do direito, ela deve saber melhor que eu, que foi para o artigo 149A do Código Penal. Então, já tem alguma coisa aí que a gente pode denunciar, entendeu? Mas enquanto a sociedade não olhar para essa prática criminosa sem normatizar, sem achar que não tem nada acontecendo, nós vamos passar a vida inteira fazendo essa discussão, João. Eu queria que vocês analisassem, falando das sutilezas, né, porque você atua de forma mais sutil também, mas também tem a questão da violência, né? A gente vê crianças desaparecidas, né? Certamente há casos em crianças foram roubadas, adolescentes que desaparecem. Mas falando da sutileza, vamos à questão dos Sugar Babies, porque eu, como editor aqui do site, eu recebo muita sugestão de pauta, e vem muita sugestão de pauta de sites de encontro, né? Sei lá, meu parceiro é o que vem mais e traz muita sugestão de pauta de Sugar Baby como se fosse uma coisa romântica, bonita, né?
Eu nunca entrei em uma pauta dessa, né? Porque não é de interesse do nosso site, da nossa linha. Mas eu fiquei curioso com isso, e a hora que você fala, né, dessas sutilezas, né, e menciona a questão da internet, eu falei, pai, peraí, essa coisa de sugar baby aí, não para mim, ela tem uma possibilidade de ser também um abuso, né, com moças, né? Queria que vocês analisassem isso aí, por favor. Sabrina? Sim, vamos lá. O que é, né? Vamos contextualizar primeiro, que pode ser que algumas pessoas não entendam o que é a Sugar Baby. É. Mas esse é não saberia dizer para vocês especificamente sobre a origem do termo e tal, mas em linguagem popular de uma garota, uma jovem que recebe presentes, recebe dinheiro, recebe agrados de uma pessoa rica, que geralmente é um homem mais velho, e é muito comum também que seja um estrangeiro. E aí, hoje em dia, tem cada vez ficado mais popular aplicativos que fazem essa conexão. Até aí, tudo bem. Sendo o cara tá lá nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher tá aqui no Brasil, manda foto do pé, manda uns nudes, e ele manda dinheiro para ela, ok, problema entre eles. Agora, quando essa mulher recebe o convite para ir lá conhecê-lo, foi lá, tá aqui um namorico por meses, conheceu, já vê muitas fotos, já conversa até por vídeo, e aí, eu vou lá conhecê-lo. Não conhece, não fala a língua do país, mas resolve se aventurar. E aí chega lá, começa a situação da exploração do tráfico. Acontece muito, bastante. A maioria dos casos que a gente tem visto na mídia, inclusive por influencers digital, é de que deu certo. A pessoa saiu do Brasil, foi lá, conheceu uma pessoa de outro país, e aí se apaixonou e casou, e era realmente o amor da vida dela. Mas isso é 1 em 100 casos. E os outros casos a gente não aparece na mídia, por quê? Porque muitas vezes a mulher morreu. E aí não chega na mídia. Como que ela vai chegar na mídia? Quem vai denunciar? Se ela se foi. Exato. E aí é importante a gente lembrar aquilo que eu tinha comentado, né, sobre os elementos do tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, ele acontece por meio de 3 principais elementos, que ele foi definido tanto pelo Protocolo de Palermo, que foi sancionado pelo Brasil em 2004, como por essa lei 13.344 que a Rosa citou. Essa lei, ela adicionou ao nosso Código Penal o artigo 149-A. E esse artigo, ele propõe que o tráfico de pessoas ele tem que acontecer através de um ato, por um meio, com a finalidade de exploração. E aí, que ato é esse? O recrutamento, o transporte, a fraude, o alojamento, ou até mesmo o acolhimento de pessoas através de que meio? A fraude, o engano, a ameaça, o uso da força, uso de abuso de poder ou de vulnerabilidade, ou por meio de pagamento para que se obtenha o domínio de uma pessoa. Por exemplo, um pai que aluga uma criança para pedir dinheiro no sinal, por exemplo. Essa é uma situação de tráfico de pessoas. E essa é uma modalidade nova, inclusive. E qual a finalidade? Exploração. E aí, na exploração, a gente volta àquilo que a gente tem falado desde o começo. Existem várias formas de exploração, que tem, inclusive, se inovado. Que a exploração sexual é a mais comum e a exploração laboral, a exploração do trabalho, são as mais comuns. Mas aí, falando desse exemplo da criança, esse foi uma situação em que eu tive contato, a primeira vez que eu soube disso, foi em 2019, quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Colômbia. Lá eu conheci um grupo também que, assim como o Vez e Voz, atua com a prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, e eles me contaram dessa nova forma de exploração que estava surgindo no país. Que era o quê? Essas famílias mais vulneráveis, mais pobres, que tem várias crianças, uma mãe com vários filhos, ou um casal com vários filhos, e aí eles não têm o que comer, não têm renda para dar comida para as crianças, e aí chega uma pessoa e fala assim, olha, me empresta aqui a sua criança, que eu vou pedir dinheiro com ela, você vai só me emprestar ela, no final do dia eu vou te devolver ela e ainda te dou parte do que eu ganhei. E aí, os pais, pensando que aquilo vai se sair, não, vai lá, a criança vai se divertir, vai ganhar um dinheiro extra, e deixa a criança ir. E aí, muitas vezes, essa criança é, inclusive, dopada, ou seja, dão drogas para a criança, para ela ficar dormindo.
enquanto ela está aqui no ombro, a criança está dormindo, a pessoa está lá no sinal pedindo dinheiro, pedindo esmola nas praças, e a criança está dopada. E aí, no final do dia, essa pessoa vai lá, devolve a criança, dá um dinheirinho para a mãe, e ficou com muita grana daquela exploração. Isso também é tráfico de pessoas. Ok. Então, tá. Para finalizar, vamos falar da inserção do projeto Vez e Voz dentro do núcleo de estudo o Direito Achado na Rua. Afinal, o nosso programa aqui é o programa do Direito Achado na Rua, pela TV 61. Então, deixa aí começa com você, Sabrina. E aqui eu passo a palavra para a Rosa Maria também, porque, inclusive, com destaque de que... Tá, mas antes disso, vamos lá. O projeto Vez e Voz, ele surgiu no ano de 2012, as articulações, o projeto começou a atuar efetivamente no ano de 2013. E através do professor José Geraldo, na Universidade de Brasília. E agora, nesse ponto, eu passo a palavra para a Rosa, que vai poder contar um pouquinho melhor da atuação do projeto Vez e Voz com o Grupo do Direito Achado na Rua, em especial no seminário que teve de 30 anos da teoria do direito achado na rua. Foi um período em que eu estava fora do Brasil, eu não pude participar. Aliás, né, Rosa, o Vez e Voz é um projeto de extensão, né, que é importante, né? Na verdade, eu tenho que citar aqui realmente o empenho de Lívia Gimenez, você a conhece, né? Doutora Lívia Gimenez. Ela foi uma das idealizadoras, não sei se é idealizadora a palavra, mas ela estava na construção mesmo, no embrião do Vez e Voz. E o primeiro ano, o piloto do Vez e Voz foi feito aqui em Águas Lindas, no Colégio Estadual Piaget. Isso em 2013. Em 2014, aí se aliou a Lívia Gimenez com o Zé, né, ela lá perturbando a ideia dele. E aí ele não sabia, ele não tinha para onde fugir. Aí falou, não, vou botar esse pessoal dentro do meu balaio aqui do Direito Achado na Rua para a gente trabalhar junto. E o projeto Vez e Voz virou extensão em 2014. Extensão ligada à Faculdade de Direito, né, na Universidade de Brasília, e dentro das nossas limitações fomos complementar, né, o direito achado na rua. Quando foi em 2019, foram 30 anos do projeto, né, Sabrina? Foi. 30 anos, teve um evento imenso lá na Universidade de Brasília, durante 4 dias, se eu não me engano. E o projeto Vez e Voz esteve lá. Projeto Vez e Voz, promotora legais populares, porque também um item que tem que ser colocado, João, é que o projeto Vez e Voz nasceu dentro do Fórum de Promotoras Legais Populares, que também é uma extensão lá da Faculdade de Direito, e ele nasceu da ideia dessas mulheres que se formaram e procuravam o que fazer. Só que nos anos anteriores elas não conheciam Rosa Maria. Aí eu falei, gente, vamos para Água Linda, botar o pé na lama, botar o pé na poeira, lá tem muita coisa que a gente pode fazer. E eu já estava frequentando o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas em Goiânia. Aí eu falei, vamos topar o desafio que haviam feito para mim lá no núcleo, de trabalhar a prevenção. Aí a gente se juntou, criou um projeto, Lívia se colou no Zé, virou extensão, e quando foi ao completar 30 anos do Direito Achado na Rua, nós estávamos lá fazendo oficina para pessoas de vários lugares do Brasil, e isso realmente foi muito, muito, muito impactante para todos nós. E agradecer sempre a parceria do Zé, né? Porque o Zé, sinceramente, é um parceiraço. O professor José Geraldo é uma inspiração para todos nós, né? Desculpa, é porque eu tenho mania de chamar ele de Zé. Não, né? não é só você não. Praticamente todos os meus entrevistados aqui do programa eu chamo de Zé, mas é que eu costumei chamar professor José Geraldo, mas eu acho legal. Todo mundo chama ele de Zé. O Zé daqui, o Zé dali.
E a gente já Mas sabe. você não sabe o que eu fiz com o Zé uma vez. Um domingo entediante, estou eu aqui na sala mudando o canal da televisão, aí TV Justiça, entrevista com o professor Zé Geraldo de Souza Júnior, aguarde, só tinha a plaquinha lá. Fiz um café, voltei, vou esperar a entrevista do Zé. Ele passou 1 hora falando das PLPs. Ele não citou o Vez e Voz. Passou. Estou eu lá no Núcleo de Prática Jurídica da UNB na Ceilândia, fica na Ceilândia, onde acontece o curso de promotoras legais populares, onde o Vez e Voz também se reúne. Chega o Zé com uma comitiva, com aquele chapéuzinho dele lá. Lá sai a Rosa Maria de Bengala. Falei, Zé, ajoelha. Não dei nem bom dia para ele. Zé, ajoelha. Com aquela calma, Rosa Maria, o que eu fiz? Eu falei, você me deixou de castigo durante 1 hora assistindo sua entrevista em pleno domingo de tarde e só fala de PLP? E eu Vez e Voz. Rosa Maria, eu nem lembro. Que dia que foi a entrevista? Eu falei, você vai apanhar de bengala. João do céu, isso teve uma repercussão. Todo mundo dizendo que a mulherzinha de bengala de Água Linda queria bater no professor Zé Geraldo de Bengala. Eu queria ver essa cena. A professora Thalita Rampim ficou assim, que era nossa coordenadora em 2019 lá no NPJ. Meu Deus, a Rosa mandou o Zé ajoelhar. Depois eu encontrei com outras pessoas. Rosa, tu mandou o Zé ajoelhar. Mas ele ajoelhou ou não? Não! Ele queria saber por que ele ia apanhar de bengala e por que ele tinha que ajoelhar. Maravilha. Então, com essa história bem humorada aqui da Rosa Maria, a gente termina aqui o nosso Com programa. certeza. Não vamos só chorar, né, João? Não, não. Eu vou deixar, então, para as considerações finais de vocês. Rosa? Primeiro, eu quero realmente agradecer e que espaços como esse que você conduz apareçam mais para a gente dar visibilidade a essa prática criminosa que é o tráfico de pessoas, João. Realmente, muito obrigado pela oportunidade, um prazer conhecê-lo, e agradecer também ao Zé por ter indicado o Vez e Voz para a gente fazer essa conversa, fazer essa fala, e que outras oportunidades venham com outros temas, tá? Porque o Vez e Voz é aquilo que eu falei, o Vez e Voz não trabalha só o tráfico, é impossível trabalhar tráfico de pessoas sem trabalhar vulnerabilidade social. Muito obrigada, tá? É o que eu tenho para falar agora, gente. Obrigada mesmo, João, e foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi meu, Rosa. Eu que agradeço. Sandrinha. Bom, eu gostaria também de agradecer a oportunidade que foi dada aqui nesse espaço, o Projeto Vez e Voz. A gente sempre aproveita esses espaços porque realmente é no boca a boca que a gente vai conseguindo difundir essa informação que salva vidas. A informação salva vidas. E é a partir disso que o Projeto Vez e Voz atua, difundindo essas informações de prevenção e de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aí, aproveitando aqui esse encerramento, eu vou dizer que o Vez e Voz sempre destaca nas nossas oficinas, nas escolas, para os professores, para os estudantes, que o nosso trabalho está aqui, não é para limitar os sonhos dos nossos adolescentes, das nossas crianças, a gente está aqui para incentivar isso. Inclusive, Vez e Voz já foi pedido em algumas escolas para ajudar os estudantes a mirar no futuro, porque muitos não conseguiam ver uma perspectiva. Então, nós fizemos esse papel de, olha, vocês têm um mundo de oportunidades. E essa é o nosso objetivo, de fazer com que os nossos adolescentes, as nossas crianças sonhem muito, cada vez mais alto, e que vão atrás dos seus sonhos. O que a gente sempre coloca é que tenham cuidado, pesquisem, informem-se, perguntem, conversem com colegas, com amigos que têm um contato maior para saber de onde que vem aquela oportunidade, para saber a empresa responsável por essa oportunidade, para descobrir de onde essa pessoa saiu, como essa pessoa conseguiu seu contato. Então, assim, nosso intuito é fazer com que as pessoas
busquem informação para que não caiam nessa lábia do tráfico de pessoas, do aliciamento ao tráfico de pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade, porque informação realmente salva vidas. Muito bom. Eu que agradeço, Rosa, Sabrina, e deixo o espaço aqui aberto, nossa TV 61, o Expresso Mundo Aberto. Eu já queria aqui já combinar com vocês, depois que a gente terminar aqui de gravar, vamos combinar umas pautas. Eu quero visitar lá o projeto, vamos pegar alguns casos para a gente para trabalhar esse tema aí com frequência, né? Denunciando e orientando, principalmente orientando nesse trabalho de vocês, que é o trabalho de prevenção. Obrigado a vocês que nos assistiram aí, e a gente volta na semana que vem com outro programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. Obrigado, Rosa, obrigado, Sabrina. Um abraço para vocês. Bom final de semana. A gente está gravando aqui no sábado, mas vai ao ar na quarta-feira, na próxima quarta-feira. Um grande abraço para vocês.